Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do projeto. Serei o mediador dessa semana. Antes de começarmos, convido todas e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar o link benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Neste episódio, discutiremos o espaço concedido pela Folha de São Paulo a Jair Bolsonaro para a publicação do artigo de opinião intitulado Aceitem a Democracia, no dia 10 de novembro de 2024. Para isso, convidamos Sam Romanelli, doutora em Ciência Política pela USP, professora do IESP-UERJ e vice-coordenadora do Instituto. Bem-vinda, Sam. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui nesse podcast que é, sem dúvida alguma, uma excelente contribuição, não só acadêmica, mas, sobretudo, para a nossa opinião pública e esfera pública e, portanto, nossa democracia. É isso, e também, fazendo parte da equipe do Manchetômetro, recebemos as pesquisadoras Lidiane Vieira e Poliana Bretas. Bem-vindas. Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, sempre bom estar aqui no Manchetômetro podcast. Vamos lá, gente. Em resposta à ombudsman do jornal, a Secretaria de Redação da Folha revelou que o próprio Bolsonaro ofereceu o artigo ao jornal após a publicação de sua entrevista concedida uma semana antes. Para a Secretaria de Redação, não há motivo para a recusa da publicação do artigo dentro da linha editorial do jornal. Após ouvir a redação, a ombudsman saiu em defesa da Folha, afirmando que Trump e Bolsonaro refletem parte não desprezível do eleitorado, que não adianta escondê-lo. Na mesma linha, o colunista liberal da Folha, Joel Pinheiro, escreveu que os indignados não entenderam nada. O papel que cabe a um jornal de relevo seria ser palco para vozes diferentes. Em vídeo no seu canal, o colunista do Globo, Pedro Doria, afirmou que numa democracia são os eleitores que normalizam os políticos, não o jornal. Bom, a entrevista com Bolsonaro e o artigo em questão foram publicados no contexto pós-eleições municipais no Brasil e após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Dias depois dessas publicações, entretanto, Bolsonaro foi indiciado, junto com Braga Neto, seu vice em 2022, e mais 35 pessoas, boa parte delas militares, sob a suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, para manter Bolsonaro no poder, militares planejaram a morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Obviamente que não dá para discutir mais o artigo do Bolsonaro na Folha sem levar em conta esses últimos acontecimentos, que já era polêmico para muitos, ficou ainda mais difícil de defender. Sam, como você analisa essa publicação? O problema você acha que está no conteúdo do texto, em que Bolsonaro sai em defesa de uma democracia, digamos, torta, ou do próprio personagem em si e a sua biografia? Olha, eu acho que o problema está no conjunto. E que o conteúdo se a gente for pensar isoladamente, o conteúdo do texto é o de menos, né? Porque o que torna o conteúdo do texto problemático é uma série de falas reiteradas que vem de muitos anos, né? Desde a campanha em 2018, mas eu acho que a gente pode dizer mesmo de antes, na época do próprio funcionamento da Comissão Nacional da Verdade e a trajetória do Bolsonaro desde o início, é uma trajetória que expressa coisas que o construíram como presidente, né? O Bolsonaro, desde o seu início, foi compondo com muito esforço, né? E também com muito talento, infelizmente, essa figura pública que virou presidenciável e presidenciável de novo, né? E é uma figura que faz da defesa de coisas essencialmente antidemocráticas, um capital político eleitoral, né? Então, o problema é do conjunto. O texto em si tem problemas também, né? Mas esses problemas, eles são enfatizados pelo conjunto, né? E o fato de que na nossa democracia existe uma porção considerável de atores políticos que são políticos, né, que fazem campanha, que se candidatam, que se elegem, que ocupam cargos em comissão e que estão nas burocracias, mas também
desses atores políticos muito menos poderosos que somos nós, cidadãos e cidadãs, né? O fato de que, de cima a baixo dessa hierarquia de cidadãos com diferentes capacidades de influenciar o Estado, há cidadãos e cidadãs que estão ideologicamente com o Bolsonaro, não isenta o texto e o conjunto do texto com a figura do Bolsonaro, dos aliados do Bolsonaro, dessas ações todas, não isenta tudo isso de ser problemático do ponto de vista de uma avaliação da moralidade política do gesto da Folha de São Paulo, ou mesmo do gesto de todo mundo que faz parte da construção, esse caldo ideológico que não é exatamente democrático e que é menos ainda liberal, né? A democracia, em todos os lugares do mundo, ela é feita de um certo input para o sistema político que vem da sociedade. E a sociedade tem muitas posturas diferentes diante de todas as pautas, inclusive da pauta o que deve ser a democracia. E sempre vai haver, no meio desse input, perspectivas antidemocráticas e antiliberais, né? E se a gente é democrata, a gente tem que lidar com isso. Agora, lidar com isso é normativamente diferente dependendo da posição institucional que cada um está, né? Então, assim, o Estado brasileiro não pode proibir posturas políticas antidemocráticas e liberais, e antiliberais, simplesmente. Dizer, se a pessoa ou o grupo é antidemocrático em relação a um significado mínimo de democracia e antiliberal em relação ao significado mínimo de liberalismo, fica calado, o seu discurso político, se acontecer, ele gera consequências graves do ponto de vista político, são criminalizados. Isso não pode fazer. Isso é o que uma autocracia né? Quando uma crença política e uma associação política é criminalizada, né? Agora, o que os outros atores podem e devem fazer é uma outra história, né? A Folha de São Paulo é um ator econômico e é um ator político. E é um ator econômico e um ator político com muito mais capacidade de influenciar a agenda política e os rumos da democracia brasileira do que um cidadão e uma cidadã comum, né? Então, a responsabilidade que a Folha de São Paulo tem na divulgação de propaganda política antidemocrática e antiliberal não é comparável à responsabilidade que qualquer um de nós aqui, né, André, Lidiane, Poliana, eu, ou qualquer pessoa que não ocupa um cargo político de destaque, nenhuma posição de destaque como formador da opinião pública, tem quando pronuncia o tipo de coisa que está dito no texto do Bolsonaro e que recebeu um lugar de destaque na Folha de São Paulo, né? Eu estou com o Thomas Fogg nisso. Quanto mais poder social e político e econômico você tem, mais responsabilidade ética você tem pela construção da democracia, preservação da democracia, construção de uma ordem de direitos individuais efetivos e manutenção dessa ordem. Então, a responsabilidade da Folha de São Paulo nisso é diferente da nossa responsabilidade. E essa ideia, eu gostei muito dessa apresentação que vocês prepararam, que você acabou de dizer, Madruga, porque ela faz referência a todos os elementos importantes do ponto de vista da teoria normativa, né? A ideia de que, numa democracia, a imprensa tem o dever de colocar todas as perspectivas igualmente, ela é uma ideia questionável, porque o que a gente tem que ter é um sistema em que todas as ideias possam ser expressas, né, na articulação dos diversos canais de informação e veiculação de opiniões, né? É isso que a gente tem que ter. E a Folha de São Paulo não pode se colocar como o sistema. Falar assim, o sistema tem que ter um lugar para o Bolsonaro aparecer. Isso é diferente de dizer a Folha de São Paulo tem que ter um lugar para o Bolsonaro aparecer, dizendo que democrata é ele, né? A Folha de São Paulo é um pouco arrogante quando ela se coloca nesse lugar. E quando o Dória fala que numa democracia quem normaliza os políticos são os eleitores e não os jornais, ele está falando uma coisa que não é verdade e que ele sabe que não é verdade.
Então, eu normalizo o Bolsonaro tanto quanto a Folha de São Paulo. A minha posição no mercado de ideias, se é disso que ele está falando, ou a minha posição na esfera pública e a minha posição de formador de opinião pública, e olha que eu sou professora, e professor fala com muita gente, eu dou aula de teoria da democracia para olha só que coisa gigante, para umas 20 pessoas por ano, né? Umas 10 por semestre, enfim, porque eu só dou aula de teoria da democracia na pós, né? Na graduação eu dou aula de outras coisas. A minha posição, que não é uma posição assim tão pequena, considerando que eu sou professora de teoria da democracia, a minha posição para normalizar um Bolsonaro, um Lula, um Fernando Henrique, seja lá quem for, ela é ridícula comparada à posição de um jornal de grande circulação, né? Ainda mais um jornal que, como a Folha de São Paulo, tem uma pauta de publicações, né, que ninguém objetivo pode dizer que é desprovida de interesses políticos e econômicos próprios, né? É isso. Como todo jornal, gente, e de certa maneira a gente pode até dizer que é defensável que os órgãos de imprensa possam ter uma posição política, seja ela explícita ou velada, né? Nas diversas gradações de explícito e velado. Mas a gente não pode dizer que a Folha de São Paulo não tem o dever de normalizar os políticos. Quem tem o dever de fazer isso são os cidadãos, porque ela tem o dever de dar lugar para todo mundo. Porque quando ela dá lugar para todo mundo, ela altera o diálogo. E ela altera a própria capacidade dos cidadãos e cidadãs normalizarem os políticos antidemocráticos. Então, assim, a Folha de São Paulo não é um ator político que possa se colocar, em termos de responsabilidade pela manutenção da democracia, em pé de igualdade com cidadãos comuns, ou mesmo com, por exemplo, uma imprensa partidária, uma imprensa sindical, uma imprensa estudantil, né? Porque existem jornais que não são de grande circulação, como uma Folha de São Paulo, um Globo, um Estadão, uma revista como a Veja, né? A responsabilidade e o papel de cada um desses veículos é diferente. A gente pode dizer que, por exemplo, um jornal de um sindicato faz parte do seu papel ético dentro desse sistema de comunicação que deve dar visibilidade e possibilidade de voz para os mais diversos grupos políticos, que o papel de um pequeno grupo ligado a um associativismo como um partido, uma ONG, um sindicato, um centro acadêmico numa universidade, né, todos esses outros veículos, o papel deles é dar visibilidade para uma posição política específica. E eles exercem esse papel de uma maneira que nem é velada, né, ou de uma maneira franca, né? E é esse o lugar deles na construção de um sistema dentro de um país em que caiba todo mundo falando, sendo ouvido, sempre setorizadamente, mas, né, agora, o papel da Folha é outro, né, porque a Folha é um jornal de grande circulação. Então, Sam, fazendo esse desdobramento, né, do que a gente está conversando sobre esse mercado de ideias, né, queria abordar com você esses limites democráticos do pluralismo, né? O André já citou alguns artigos que foram publicados em defesa da possibilidade da veiculação desse artigo do Bolsonaro, né, na própria Folha, abordando a questão da diversidade de ideias em um ambiente democrático, né, como você mesmo já falou. Teve um artigo, inclusive, com o título de Santidade Democrática, do Hélio Schwartzman, por exemplo, que comparou a reação ao artigo do Bolsonaro com as reações a uma entrevista que o Lula concedeu à própria Folha, na época em que ele estava preso, dizendo que os argumentos dos dois lados eram muito parecidos, fazendo essa equivalência. Como pode dar espaço para uma pessoa que está presa, está respondendo por corrupção, e como pode dar espaço agora para uma pessoa que atenta contra a democracia. E aí eu achei interessante porque ele cita 6 sentimentos morais básicos nesse artigo. Aí ele fala, sentimentos morais básicos são proteção, justiça, liberdade, lealdade, autoridade e pureza. E aí, assim, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, será que realmente a gente pode equiparar
esse espaço concedido ao Bolsonaro, né, um artigo de opinião, essa entrevista que o Lula deu, assim, eles são realmente equivalentes? É possível abrir espaço para aqueles que tenham tentado normalizar esses ataques contra a democracia, mesmo que isso não tenha sido explicitamente mencionado no conteúdo do artigo que ele publicou? O artigo dele fala que as pessoas têm que aceitar a democracia, já que o Trump foi eleito democraticamente, né? Então, até onde vão esses limites do pluralismo, da liberdade de expressão? É possível a gente tolerar os intolerantes, né? Olha, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que aceitar os resultados das urnas. Se o Bolsonaro ganha, ganha. Se o Trump ganha, ganha. E é justamente isso que está em jogo. Se o Lula ganha, ganha. Né? Se o Biden ganha, ganha. Né? É exatamente disso que se trata. O Bolsonaro, ele tem um compromisso muito pequeno com a coerência entre a retórica dele e os fatos, né? Ainda que a gente possa até ver bastante coerência dentro da retórica. De fato, a gente tem que aceitar o resultado das urnas. Só que abrir espaço para uma pessoa que questionou o resultado das urnas durante anos e que incentivou o 8 de janeiro, assim como incentivou o bloqueio das estradas logo depois das eleições, né, incentivar que essa pessoa tenha um espaço num lugar nobre, porque o Tendências e Debates é uma página nobre. A minha vida inteira, a primeira página que eu vejo da Folha de São Paulo é essa, desde adolescente. Essa página é um lugar nobre. E tudo bem, é um lugar que supostamente não representa de modo algum a opinião do jornal. É um espaço livre, né? É essa a ideologia em torno dessa página, né? Mas colocar nessa página um texto de uma pessoa que diz que a gente tem que aceitar quando a direita e a extrema-direita ganham as eleições, porque isso é democracia, é legitimar uma pessoa que não aceitou quando perdeu. Né? Porque tem um espelho aí, né? A gente tem que aceitar quando o outro ganha. O que isso significa? A gente tem que aceitar quando a gente perde, né? Então tem uma profunda má-fé no texto do Bolsonaro, né? Porque o texto do Bolsonaro diz que a esquerda não aceita o que eles não aceitaram. Não teve 8 de janeiro quando o Bolsonaro ganhou. Teve muita tristeza por parte da esquerda, mas não teve bloqueio de estrada e não teve invasão de prédio nenhum em Brasília. Então, tem uma má-fé no texto, na articulação entre retórica e fatos, que está nesse texto do Bolsonaro. E a Folha de São Paulo, que é um jornal formador de opinião, que cada coisa que ela faz altera a nossa esfera pública e a nossa opinião pública, e também equilíbrios de poder no próprio mundo do sistema político, né? Esse jornal legitimou o Bolsonaro como um defensor da democracia. E aí, depois disso, não, eu só fiz isso porque eu tenho que respeitar todo mundo. Curiosamente, fez isso num momento em que a vitória do Trump faz com que a gente pense que a chance de uma vitória do Bolsonaro cresceu, né? Então, assim, tem um certo descaramento, né? Isso não engana ninguém. Nem bolsonarista, né, nem anti-bolsonarismo saem dessa, sem perceber essa coincidência, e aí tem essa outra coincidência infeliz, e aí é uma coisa que é completamente no reino da especulação, gente. A Folha é um jornal competente, com muito acesso a fatos, e que provavelmente sabia mais do que o cidadão médio sobre o que viria logo depois, né? Que são a publicização desses trabalhos da Polícia Federal. Se a gente confia na capacidade jornalística da Folha de São Paulo, a gente confia que a Folha de São Paulo sabia mais do que a gente sobre essas investigações, né? Então, é um momento de legitimação do Bolsonaro muito especial, e foi feito pela Folha de São Paulo. Eu sou uma leitora da Folha de São Paulo, vou continuar sendo, me sinto confortável naquela diagramação, enfim. Mas é isso. E tem muita gente inteligente escrevendo lá. Eu tenho amigos que são articulistas desse jornal, enfim.
Eu acho que a Folha legitimou e que essa foi uma escolha da Folha enquanto ator político e ator econômico. Porque ela é as duas coisas. E se a Folha diz que ela não é ator político, ela não tem nem legitimidade para dizer que ela tem a obrigação de dar lugar para todas as posições. E eu acho, e aí eu vou, é uma coisa que Madruga, Lidiane e Poliana, sem dúvida alguma, vão se lembrar, né, que é a questão posta pelo Waldron de que uma sociedade democrática ela tem uma obrigação coletiva, né, de preservar o contexto democrático e um contexto em que a ideia de que todas as pessoas são iguais e fazem parte daquela comunidade política como eleitores e candidatos, né, dependendo de quem estiver nessa posição, ela é uma ideia que é um valor político fundamental de toda a democracia e um valor fundamental do liberalismo, né, mas que tem consequências para a forma como a gente pensa o problema da tolerância aos intolerantes, que foi como a questão foi posta, né? A gente pode dizer a tolerância aos intolerantes, a posição dos antiliberais dentro do liberalismo, né? Porque a gente tem uma ordem constitucional liberal, ainda que essa não seja a forma como a esquerda gosta de falar da nossa ordem constitucional, mas ela é, os direitos liberais estão ali afirmados, junto com direitos que são do campo da justiça distributiva, né, com muita força, e a questão dos antidemocratas na democracia. E os antidemocratas na democracia, os antiliberais no liberalismo e os intolerantes numa ordem tolerante, eles vão usar os argumentos do campo da defesa da tolerância, da defesa do liberalismo, da defesa da democracia, para dizer que a defesa dessas coisas exige que eles estejam bem posicionados dentro dessa ordem. Faz parte disso. E a gente tem que pensar com muita delicadeza o lugar da tolerância aos intolerantes, dos antidemocratas na democracia e dos antiliberais no liberalismo. É um lugar que, do ponto de vista do Estado, deve ser preservado o máximo possível. Agora, do ponto de vista de cada ator político, se você se coloca como um ator político democrático, um ator político pró-liberalismo, um ator político pró-tolerância e um ator político antirracista, a favor dos direitos das mulheres e das crianças, a favor dos direitos dos LGBTQIA+, a favor de quaisquer direitos que são desigualmente violados, mas que deveriam ser universalmente respeitados, né? Se a gente é um ator político que quer se colocar nessa posição, a gente não pode legitimar o discurso antidemocrático. O nosso papel, enquanto ator, não é o papel do Estado enquanto Estado, né? O Estado democrático tem que preservar, não pode criminalizar a Folha pelo que ela fez. Agora, quando a Folha faz o que ela fez, ela deve ser entendida como um ator político e econômico que fez o que fez. É isso, para mim. E aí a gente pensa, como parte dessa sociedade democrática que deve preservar uma ideia forte de contexto democrático, a Folha falhou, né? Porque ela, em vez de dar espaço para a defesa da democracia, ela deu espaço para uma perversão da ideia de democracia, que é o texto do Bolsonaro. O texto do Bolsonaro faz uma perversão desse ideal ao dizer que faz parte da democracia aceitar a extrema-direita, quando isso não está em jogo, né? Não há nenhum movimento de esquerda para desrespeitar o resultado nas urnas, caso o Bolsonaro ganhe nas próximas eleições, assim como não há nenhum movimento de esquerda para impedir a posse dos prefeitos de extrema-direita que ganharam o Brasil afora. E a comparação da entrevista, gente, que eu acabei de não falando. Tem um problema, gente, que é da mudança institucional legítima. Mudança institucional acontece. Quando a gente fala golpe, de um modo geral, a gente está falando, e golpismo, a gente está falando de mudanças institucionais que não seguem regras institucionais de como a mudança deve acontecer. O que o 8 de janeiro queria, o que os bloqueios das rodovias queriam, eram coisas que são mudanças institucionais vindas de regras que não passaram pelo Congresso, né, que não passaram nem pelo Executivo, que não foram julgadas pelo Supremo, né? Então, o que eles queriam era um tipo de mudança institucional que tem que acontecer porque eles queriam, independente deles serem maiorias ou não, porque não dava para saber se eles eram maioria ou não.
Inclusive, parece que não eram, porque não ganharam as eleições. Eles foram votar e não ganharam. Então, isso está no campo da mudança institucional legítima ou ilegítima. Quando os partidários do PT e do Lula estavam contra a prisão do Lula, eles não estavam pedindo uma mudança extra-institucional das instituições, né? Uma mudança que vem de fora, né? Independente do Congresso, independente dos eleitos do Executivo e dos ocupantes do Supremo. Eles não queriam, é porque a gente acha que o Lula não devia estar preso, vamos tirar o Lula de lá. Não era essa a retórica, né? A retórica era que a prisão do Lula vinha de um mau uso das instituições e que a interpretação correta das regras institucionais não era aquela que tinha sido efetivada. Se essas pessoas estavam certas ou não sobre se as regras tinham sido interpretadas corretamente ou não, é uma questão que cabe dentro do debate democrático, né? Então, quando a Folha deu lugar ao Lula preso para falar sobre isso, ela estava legitimando o debate sobre o bom uso das instituições, o respeito verdadeiro às instituições, conforme elas foram desenhadas pelo Executivo, pelo Congresso, pelo Supremo, pela Constituição Federal de 88. Né? Então, o que a Folha estava legitimando naquele momento não era a mesma coisa que a Folha legitimou agora com o Bolsonaro falando democracia quando a extrema-direita ganha, no Tendências e Debates. Sam, eu estava aqui te escutando, e antes de eu chegar na minha pergunta, que é uma pergunta de uma pessoa interessada em teoria política, então eu queria te escutar sobre as construções de conceito que tem em torno desse debate, mas antes eu só queria fazer uma ressalva, porque enquanto você estava falando, né, de que a Folha errou a dar espaço para alguém que é claramente antidemocrático e afeta esse diálogo na construção desses parâmetros, eu fiquei pensando, mas como que a gente também confia na Folha para a construção, e aqui não só na Folha, mas na imprensa como um todo, né, para a construção desses limites, já que, por exemplo, a gente vê, estudando o manchetômetro aqui há 10 anos, a gente acompanhou diversas vezes esses mesmos jornais utilizando termos como golpismo e colocando o PT, criminalizando o PT, a esquerda, enfim, né, tem um editorial da Folha, a gente precisa derrubar o Bolsonaro e a esquerda nas próximas eleições, então existe uma criminalização de um discurso que, se a gente for botar nos critérios de uma teoria política, está dentro do discurso democrático, mas por uma questão até ideológica, de afinidade ideológica, alguns desses jornais colocam esses atores para além, né, do limite da democracia. Então, é um desafio também entender de que maneira, se eles cumprissem a ideia de dar espaço para quem está no debate democrático, o critério deles para o debate democrático talvez também teria que ser revisto, né? Mas, enfim, esse podcast não é sem fim, né? A gente tem muitas questões para tratar, talvez tenha que ter uma parte 2 com a Sam aí. Mas, passando para a minha pergunta, a minha ideia, a minha questão aqui como eu falei, a respeito do conteúdo do texto assinado pelo Bolsonaro na Folha, né? Então, o ex-presidente diz: aceitem a democracia, e eu queria te ouvir sobre a possibilidade de construir, de fato, um conceito de democracia a partir dos parâmetros que os bolsonaristas e o Bolsonaro nesse texto afirma, né? Ele chega a citar conceitos como ordem, desenvolvimento, progresso, liberdade econômica, liberdade de expressão, respeito à família, à religião, ao patriotismo. Me chama a atenção que não tem nenhum parâmetro de igualdade aqui no texto, né, o que é um conceito core para a democracia, então o texto não trata disso. E ele também afirma que quem não sabe lidar com a derrota é a esquerda, o que a operação da PF acabou mostrando que é o contrário. Por outro lado, e aí voltando aqui pensando nos estudos de mídia que a gente faz aqui no Manchetômetro, em 2019, o Bolsonaro, depois da vitória, ele formou um governo com recorde de militares no poder, o que foi visto pela esquerda como uma ameaça à democracia, né? Inclusive alguns movimentos em prol de defender a democracia diante dessas decisões, foram vistos pela imprensa, especialmente o Globo e o Estadão, publicaram editoriais rechaçando essa visão, criticando a ideia de que a presença dos militares era algo que pudesse afetar a nossa democracia. E hoje, esses mesmos jornais acabaram publicando, depois da inclusão da operação da PF, editoriais diversos sobre o assunto, e aí a gente precisa gravar um outro podcast só para falar da cobertura. Mas eu queria saber de você quais são os limites, então, para a maleabilidade do conceito de democracia. Ele cabe na boca de todo mundo? A gente tem algum critério para dizer o que é e o que não é democrático? Porque nesse debate acaba que
o Bolsonaro está encampando a ideia de que ele é democrata para se justificar e se legitimar no espaço público, e eu vejo muitas pessoas, né, que concordam reafirmando isso. Então, é maleável a esse ponto? Todo mundo é democrata? Olha, eu acho, e eu acabei de ver que, durante a pergunta, que eu não respondi sobre a comparação com a entrevista do Lula, e eu vou usar essa resposta para falar disso também. Eu vou dizer primeiro duas coisas bobas e óbvias para a maior parte de vocês, que é os conceitos. Eu estou falando ideia porque a verdade é que, na maior parte do tempo, quando a gente fala democracia, a gente está falando mais de uma noção de democracia, meio senso comum, e o senso comum dá muitos significados para a democracia, né? As teorias da democracia é que acabam falando sobre isso de maneira controlada, mas na esfera pública e na opinião pública, o que importa são essas noções de democracia que são incorporadas e construídas e estão em disputa entre diferentes grupos que são grupos de cidadãos e grupos de pessoas que trabalham cotidianamente com a política, né, com a militância, com o ativismo. O conceito de democracia e as noções de democracia estão em disputa. E quando a gente fala da experiência democrática moderna e contemporânea, a gente está falando de muitas coisas, né? A gente está falando de sistema eleitoral, a gente está falando de uma representação política que vem do sistema eleitoral, mas vem também de representação auto-instituída, que grupos de militantes, ativistas e partidos dizem: eu represento esses interesses, eu represento esses grupos, né? E que é uma representação que é auto-instituída, mas ela existe dialogicamente com esses grupos, né? Nenhum grupo que se auto-institui representante se sustenta desprovido de lastro social, né? Então, existe uma representação ali que não é construída pela autorização eleitoral, mas ela é construída politicamente. Então, a gente está falando de eleições, a gente está falando de representação democrática nessas duas chaves, a gente está falando de participação direta, todas as democracias têm mecanismos institucionais de participação direta, né? Referendo, plebiscito, conselhos, orçamento participativo e outras formas de consulta, né? Toda democracia tem conversa, né? Isso que o Post chama de democracia discursiva, que é um processo permanente de construção da opinião pública, e que não, a gente pode ter uma fotografia estática dele, as eleições são uma fotografia estática de um momento da opinião pública, né? Mas está sempre em movimento. Então, é uma coisa que a gente não consegue capturar perfeitamente, ainda que políticos captam o suficiente para conseguir ganhar as eleições, né? Políticos são profissionais em captar o que vira voto, né? E quando eles captam bem, eles ganham. Partidos menores, frequentemente, têm uma posição em que eles, por vezes, nem têm o objetivo de ganhar exatamente o cargo, especialmente se for no executivo, né? Mas tem o objetivo de colocar uma coisa na pauta pública. E a gente tem também essa conversa que os habermasianos chamam de deliberação, que é uma troca de argumentos, que trabalha na chave do que seria aceitável pelo outro, e quando você trabalha na chave do que seria aceitável pelo outro, é aceitável pelo outro como livre e igual. Se você quer que seja aceitável por ele, o único jeito de você entrar no raciocínio que permite a aceitabilidade pelo outro é concebê-lo como igual e livre. E que é também uma coisa que é chave para o liberalismo, né? O Waldron diz que o que reúne os mais diversos liberalismos é uma argumentação moral que busca aquilo que seria aceitável por todas as pessoas, todas as posições sociais, todos os pertencimentos sociais, e que isso que seria aceitável por todas as posições e pertencimentos é aquilo que poderia ser afirmado principiologicamente, né? Tudo isso existe na experiência democrática. Também existe na experiência democrática uma ideia forte de uma sociedade de iguais, que não é uma coisa que, né, porque antes eu estava falando da democracia como regime político e da democracia como o que na democracia influencia as pessoas que estão dentro do sistema político, que não são apenas cidadãos não eleitos e não trabalhadores cotidianos para o Estado, né? Tem essa outra ideia que é a sociedade democrática como uma sociedade de cidadania igual, de igualdade de condições, de mobilidade social permanente, né? Como a experiência democrática tem todos esses sentidos, ideologicamente, se
puxa o conceito de democracia para todos esses sentidos, né? E aí tem uma outra coisa muito importante da democracia, que como a democracia deve abrigar todas as posições ideológicas, ela traz germes que são muito perigosos para a sua própria manutenção, né? Então, uma das ideias fortes de democracia da experiência democrática contemporânea é de uma democracia liberal ou de uma democracia constitucional, e que tem algumas coisas que não podem ser alteradas por maioria simples, né? Então, por maioria simples, você não pode tirar o direito de voto das mulheres ou o direito de voto das pessoas que não terminaram o ensino médio, por exemplo, né? Então, como a democracia tem todos esses sentidos, ela é muito plástica, né? Tem uma plasticidade enorme na democracia, como ela é lida pelas diversas ideologias. Agora, essa plasticidade, ela existe também com uma inteligibilidade, né? Então, é muito difícil dizer que o Estado Novo era uma democracia. Eu já ouvi isso, tá? Mas já ouvi isso numa mesa redonda na BCP, inclusive. Mas é muito difícil dizer que certas coisas são democracia e isso ser aceito, né? Porque a inteligibilidade faz parte da língua, né? Faz parte da cultura, faz parte do que faz com que a gente consiga conversar uns com os outros e que um podcast faça sentido, por exemplo. Então, há limites para o que você faz com o termo democracia. Agora, esses limites, se a gente socialmente vai esgarçando eles cada vez mais, a gente pode ou tirar o significado de democracia, né, e democracia se tornar um termo irrelevante, não parece que isso está em vez de acontecer, né? Ou a gente pode perverter também o conceito de democracia, e democracia parar de significar algo que tenha a ver com o ideal de autogoverno coletivo entre livres e iguais, e que tenha a ver com o governo do povo, pelo povo, para o povo, né? Eu também acho que isso não está em vez de acontecer. E aí eu fiquei lembrando do Waltzer, quando ele diz que quando a gente contesta alguma coisa socialmente, né, para o Waltzer, os significados compartilhados estão no cerne do que permite que a gente pense normativamente, né, que a gente pense uma moralidade política comum, né. Quando a gente contesta algo que é muito importante para os significados compartilhados de uma sociedade, e democracia é muito importante para os significados compartilhados da nossa sociedade, a gente contesta esses significados dentro do sistema de significados em que esse significado se coloca. Então, a gente contesta a democracia dentro de um contexto que é linguístico e cultural, em que democracia faz sentido. Então, a gente contesta a democracia usando o significado da democracia. O exemplo do Waltzer é a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante questionou o cristianismo católico usando os termos do cristianismo. Então, é isso. O Bolsonaro contesta a democracia conforme ela é majoritariamente compreendida, usando os termos da própria ideologia democrática. Eu acredito que não dá para ter uma teoria democrática a partir do significado de democracia que o Bolsonaro usa, mas o Bolsonaro está usando uma vertente ideológica sobre o que é a democracia muito importante, que é a democracia populista do Dow. E a democracia populista do Dow, por favor, não confundam com populismo. Né, o Dow fala que tem uma democracia madisoniana em que é combinado o aspecto, a dimensão majoritária da democracia, uma série de pesos e contrapesos que são contramajoritários, né? Então, você tem regras majoritárias em eleições combinadas com coisas que são constitucionais, portanto, não podem ser mudadas por maioria simples. Você tem divisão em 3 poderes, em que um poder tem vetos um pelo outro. Você pode ter voto proporcional para o legislativo, você pode ter uma construção de um federalismo em que os diversos níveis da federação também exercem poderes de veto uns sobre os outros, né? Essas coisas contramajoritárias, e que distribuem o poder de uma maneira em que a maioria acaba contida várias vezes. A democracia populista do Dow, ela é diferente, representa uma outra coisa, inclusive uma coisa que ele diz que não existe empiricamente, não existe mesmo, que é a democracia majoritária sem freios. Então, se 50% mais um quer acabar com as eleições acabam. Né? Se 50% mais um quer tirar o direito de voto dos negros, das mulheres, das pessoas que não completaram o ensino médio, né? A maioria simples e refreada. Isso tem a ver com o ideal de democracia,
Porque quando a gente constrange a maioria simples, a gente altera o equilíbrio entre os cidadãos. E, de repente, cidadãos acabam tendo um peso maior do que outros. Então, pensemos, por exemplo, que a maioria qualificada é 70%. Então, para fazer uma alteração que impeça as mulheres de votar, a gente precisa de 70% mais um. A gente precisa de 70%. Os 30% mais um acabam valendo mais do que os 70% menos um, né? Porque o voto daquele, se a gente põe isso em referendo ou plebiscito, quem pode votar e quem não pode votar. Quando, para a gente eliminar o sufrágio universal, numa coisa super hipotética, a gente diz que precisa de maioria qualificada, a gente está dando a uma minoria numérica poder de veto. Então, a ideia de que a gente tem que aceitar qualquer coisa da maioria simples, em nome da igualdade política, é uma ideia que lida com a tolerância aos intolerantes, com os antiliberais no liberalismo e com os antidemocratas na democracia de uma maneira diferente. Uma maneira em que a ordem democrática, o regime de tolerância e a ordem liberal estão ameaçadas por qualquer maioria simples. Então, o que eu estou querendo dizer o Bolsonaro, ele invoca ideias que têm a ver com essa concepção ideológica da democracia populista, que é que a maioria, e inclusive a maioria simples, não deve ter freios, só que ele invoca isso de uma maneira retoricamente ardilosa e, na minha opinião, desonesta, né? Porque dizendo a direita tem que... quando a direita ganha, a esquerda tem que aceitar, sem dizer que quando a esquerda ganha, a direita tem que aceitar. Então, qual maioria tem que ser respeitada? Só a nossa maioria, né? E aí não tem como isso ser democrático. Isso não é nem populista, no sentido... E é claro, se vocês falarem com alguém que estuda populismo, provavelmente, e não democracia populista nesse sentido, Dal vai dizer que tem uma ideia, assim, de democracia em Bolsonaro, que é uma conexão direta do Bolsonaro com o povo, e que, portanto, ele está acima das instituições, e dane-se quantos ganharam, quantos votaram, 50% mais um, 70% mais um, ou seja, o raio que eu parta, dane-se. Porque é uma conexão direta e esotérica do Bolsonaro com as pessoas. Né? O Bolsonaro alega mesmo que ele tem essa conexão direta. Mas se isso é democracia, a gente então tem uma concepção de democracia que exclui muito do que é a experiência democrática moderna e contemporânea do campo da democracia. Muito bom, Sam. Bom, a gente chegou mais um fim de um podcast. Queria agradecer muito a Sam pela presença inédita aqui. Obrigado, Sam. Tá, eu agradeço também, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer pessoal, além de um prazer em termos de profissão, né? De como o manchetômetro e o LEMEP são importantes para a ciência política brasileira e também, espero eu, para a esfera pública brasileira. Obrigado também, Lidiane, Poli, pela presença, parceria. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Eu acho que a gente tem que fazer parte 2 com a Sam, hein? Foi muito bom. É isso, pessoal. Para mais informação, acesse o nosso site, manchetômetro.com.br, e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.